Um momento muito especial, como nós não podemos transformar, às vezes, uma experiência alegre numa experiência triste ou vice-versa, nós vamos falar hoje sobre como uma experiência que não foi muito positiva na vida de uma pessoa se transformou numa coisa muito bonita, uma história linda que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Eu estou recebendo aqui a socióloga Graziella Gilioli, que vai nos contar um pouco sobre a experiência que teve como mãe do Alexandre, que aos 12 anos descobriu que tinha câncer. E ela escreveu um livro a respeito dessa história. Vamos conversar com ela. Tudo bom, Graziella? Tudo bem. Prazer em recebê-la aqui para falar sobre esse tema que é tão, assim, difícil, né? Que a gente fala em filhos, perdas de filhos, mas eu acho que a sua experiência realmente é muito interessante. Você escreveu um livro, que é O Pequeno Médico, eu vou mostrar aqui para o nosso câmera, que tem uma capa muito bonita, me lembra um pouco até O Pequeno Príncipe lá, um trecho do Pequeno Príncipe, mas tem uma história da capa que você vai contar para a gente também. Então, você tem 2 filhos, é isso, Graziella? Eu tive 2 filhos. Teve 2 filhos, isso. Agora eu tenho só um. Na verdade, o Pequeno Médico é o meu caçula, que faleceu há 5 anos. Vai fazer agora, dia 5 de agosto, vai fazer 5 anos que ele faleceu. E a história do livro é a história da vida dele. A maneira como ele enfrentou as dificuldades que eram para ele enfrentar. E como que ele me ensinou a viver morta de saudades, mas feliz e orgulhosa por ter sido a mãe dele. Eu imagino que sim, porque é um menino realmente especial. Agora, ele recebeu o diagnóstico quando ele tinha quantos anos? Então, quando ele tinha 12 anos, ele recebeu um diagnóstico de neuroblastoma. Na época a gente não sabia saber o que era neuroblastoma. E desde o início, o Alexandre, com esse espírito investigativo, curioso que ele tinha, ele foi procurar na internet o que é esse negócio de neuroblastoma. Bom, quando o médico chegou para explicar o que ele tinha, ele sabia já um monte de coisa. Então, essa relação entre o paciente e o médico, que foi uma coisa assim inédita para mim, eu nunca tinha visto nada parecido. Eu já acompanhei minha mãe no médico, meu pai, meu marido, mas nunca tinha sentido esse impacto de ver uma conversa de igual para igual, porque como o Alexandre queria ser médico, ele já se sentia médico. Então ele conversava com o médico que era PhD, XYZ, de uma maneira muito confortável, né? Então isso foi uma coisa que repercussão muito maior daquela que eu esperava. Uma repercussão no sentido de que muitos médicos de várias especialidades leram o livro. Que é exatamente onde o meu filho queria estar. Então fica assim, fica na plateia, um monte de garotos de 23, 24 anos, que eu estou indo na Santa Casa, no 3º ano, na cadeira de psicologia clínica. E eu, que não sou médica, que me tornei escritora faz 2 anos, né? Eu estou lá explicando para aqueles futuros médicos como é ser médico a partir do ponto de vista do Alê, que é o meu querido que não está mais aqui. Então, assim, essa reviravolta, essa mudança de perspectiva que a gente nunca espera que vai acontecer, né? Porque imagina, é um ditado muito antigo, perguntaram ao monge budista o que era a felicidade. E aí ele responde, que morra o avô, o pai e o filho, nessa ordem. No caso, foi uma inversão completa, porque quando o Alexandre estava com câncer, o meu pai que ter uma maneira de entender essas alterações de uma maneira muito franca. Por quê? Porque a sua vida não acabou. Então você tem que achar forças, né, para continuar. E a força que eu achei, que com certeza veio do Alexandre, e que continua vindo do Alexandre, é a força de ter escrito o livro. E ter agora, olhando a plateia dos garotos lá, dos alunos, poder até responder perguntas. Os futuros médicos, né? É muito bom.